A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos acompanha pela Rádio Panorama FM. Começamos a partir de agora mais um La Siesta. Eu sou Patrícia Vasconcelos, falo de Buenos Aires, Argentina. Um La Siesta especial, afinal é o último programa de 2016. Eu estou bastante contente porque consegui reunir neste programa pela primeira vez 3 amigas jornalistas, correspondentes ao meu lado que eu apresento a partir de agora. A Silvia Colombo. Silvia, obrigada por participar, é a primeira vez aqui no La Siesta. Bom dia para você. Obrigada por convidar e que bom estrear assim num programa comemorativo. Muito bem. A Janaína Figueiredo, que já participou, dá um oi para os ouvintes da Panorama, Janaína. Faz pouquinho, né, que eu participei do La Siesta, mas é bom estar aqui de novo e em grupo, né? É mais divertido. E a Mônica Ianakev. Bom dia para vocês todos e também é a segunda vez que eu estou aqui, estou muito feliz de estar de volta. Bom, é um programa especial porque é um programa feito para o rádio, então para você que nos ouve pela Rádio Panorama FM 103,5, você já ouviu, né, minhas 3 colegas de trabalho, a Silvia Colombo, que é correspondente da Folha de São Paulo, a Janaína Figueiredo do Globo e a Mônica Ianakev da TV Brasil. Para você que acompanha o La Siesta pela internet, terá a oportunidade de ver um vídeo que a gente grava aqui agora, bem bacana, num hotel aqui de Recoleta, em Buenos Aires. Silvia, você que é a primeira vez que participa, fala um pouquinho do seu trabalho. Você acaba de retornar a Buenos Aires, não é isso? Já viveu aqui um certo tempo. Sim. E voltou há quanto tempo? Sim, Buenos Aires é uma espécie de caso de amor mal resolvido comigo, entre eu e a cidade. Assim, eu sempre acho que eu vou demorar para voltar e acabo voltando logo. O seu retorno já tem quanto tempo? Você acabou eu morei aqui em 2008, que eu vim estudar, depois eu voltei em 2010 e fiquei até 2013 como correspondente. Depois disso eu voltei para o Brasil, mas continuei fazendo coberturas na América Latina, viajando. E agora estou voltando, faz menos de uma semana. E há quanto tempo você está no jornal Folha de São Paulo? Essa já é uma pergunta um pouco mais... complicada? Complicada, porque revela um pouco a minha idade. Eu estou lá há 24 anos já. 24 anos. É uma das grandes jornalistas que temos aqui. Tem muita história para contar. A Janaína Figueiredo está há quanto tempo no jornal O Globo? Desde 2009, 17 anos. 17 anos. Ou seja, a Panorama FM está muito bem, né? Afinal, temos nada menos aqui que neste programa de fim de ano, as correspondentes da Folha, do Globo e a Mônica na TV Brasil. A Mônica que já tem passagens por vários veículos impressos. E há quanto tempo está na TV, Mônica? Na TV Brasil deve estar há 5 anos, eu acho. E faz trabalhos também para Al Jazeera English. Já fiz e fiz para TRT World também. Bom, hoje, para quem ouve o La Siesta no sábado, é dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O programa depois ele é retransmitido de novo nos domingos, às 8 horas da manhã. Então, para você ouvinte da Panorama que acompanha o programa no domingo, seria Natal, dia 25 de dezembro. E na segunda-feira, dia 26, às 6 horas da manhã. É o último La Siesta do ano, acho uma boa oportunidade para relembrar as notícias que marcaram o ano, né? Geralmente é sempre um convidado, a gente fala a grande reportagem da semana. Hoje eu quero perguntar para vocês a reportagem do ano. Silvia Colombo, correspondente da Folha de São Paulo. Que reportagem você destacaria? Sei que é uma pergunta difícil, né? Foram muitas histórias. Sim, não, mas de longe eu acho que foi o período que eu passei na Colômbia. Eu fui para Bogotá 3 meses antes do plebiscito e fiz uma série de reportagens tentando entender um pouco como é que estava o país às vésperas de tomar essa decisão tão importante. Vamos explicar rapidinho para quem ouve a Panorama, que se você se refere ao acordo de paz. Exatamente. Há 4 anos que o governo colombiano estava negociando com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é uma guerrilha que, enfim, tem um fundo, uma origem ideológica, marxista, mas que nos últimos tempos tinha se tornado também parte dela numa facção criminosa. Então era um acordo muito difícil de negociar porque envolvia tanto questões de agrárias, de reforma das terras, até a própria questão do conflito e da criminalidade também. Então era um acordo que tinha muitos itens e foi muito difícil de ser negociado.
e o presidente Juan Manuel Santos, que acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz por causa disso, queria aprovar esse acordo feito com as Farc por meio de um plebiscito em que todos os colombianos votassem. E foi muito tenso, foi muito debatido isso, e ao final o plebiscito acabou dando a vitória do não, ou seja, a maior parte dos colombianos rejeitou o acordo. Então, não queremos acordo de paz. Ou pelo menos não queriam aquele acordo de paz. Então o que passou a acontecer foi uma roda de conversas com os que votaram não para tentar chegar a um novo acordo, e de fato chegaram. Mas dessa vez ele foi aprovado sem um plebiscito. Ou seja, foi aprovado um novo acordo. Você teve lá, você me comentou, 3 meses, né? Que experiência você teve, assim, em campo? Você chegou? Imagino que sim, mas o que você poderia relatar brevemente? Você teve em algum acampamento? Sim, você teve em contato com as Farc? O que você viu deles? Sim, eu tive em contato com uma das frentes das Farc, mas era uma frente que já estava pacificada, em que não havia uma cisão, porque muitas, até recentemente agora, algumas estão desistindo, saindo das fileiras. Eu fui numa que estava já totalmente de acordo com o acordo de paz. E eu notei que os guerrilheiros eram muito jovens ali nesse caso. Ah, é? Que idade, mais ou menos? Ao redor dos 20, 30, é. Só os comandantes que eram mais velhos. Mulheres? Assim. Havia muitas mulheres também. E eles estavam felizes com a muito cor? esperançosos, porque no fundo todos tinham uma ideia de poder ir para uma universidade, estudar, ir a Bogotá, que não conheciam. Não conheciam? Esse acampamento era no Putumayo, que é uma região mais afastada, assim. Isso foi interessante. E em Bogotá eu fiz mais uma cobertura política mesmo. Entrevistei as principais personagens, entrevistei o Juan Manuel Santos, entrevistei o Uribe. E o que você sentiu do Juan Manuel Santos, o presidente? Sentiu verdade, né? Assim, olha, eu acho... Na intenção? Sim, eu acho que verdade na intenção, aliado a uma boa dose de vaidade política, assim. Ambos são muito vaidosos, tanto ele quanto o Uribe. E a disputa, que era para ser uma disputa sobre um acordo de paz, se politizou muito. Por conta disso, são duas personalidades muito fortes, dividem muito a população. A Silvia esteve no Peru também, daqui a pouquinho a gente fala sobre essa experiência no Peru. Janaína Figueiredo, foi um ano muito movimentado, né? Para a América Latina, para o mundo inteiro. O que você acha que a gente merece destacar nesse fim de ano aqui no programa? Eu acho que tivemos momentos importantes na América Latina, se bem eu acho também que a notícia mais importante da região, digamos assim, das Américas, foi a eleição do Trump nos Estados Unidos. Acho que a América Latina não chegou nem perto da importância em termos de notícia do que representa a vitória do Trump, que ninguém esperava, né? Realmente foi surpreendente, e acho que ninguém sabe ainda muito bem para onde vai o futuro presidente, ou o presidente eleito dos Estados Unidos, mas tivemos algumas notícias importantes na América Latina. Você mencionava a eleição no Peru, onde a Keiko Fujimori, filha do Fujimori, por incrível que pareça, esteve muito perto de ganhar a eleição, de se tornar presidente, com tudo que o fujimorismo representa, né? Na história do Peru. Acho que foi um momento importante. O que você poderia falar para quem ouve o Panorama, talvez não esteja tão familiarizado com o que o fujimorismo possa representar, ou né, quem é Fujimori? O Fujimori, o pai da Keiko, está preso, né, com várias condenações, algumas a cadeia perpétua por delitos de lesa à humanidade, principalmente, assim, são as acusações mais graves, são essas, né? As denúncias são realmente arrepiantes, né? Quando você ouve o que acontecia na época do Fujimorismo, são coisas tenebrosas mesmo, assim, de violações dos direitos humanos, esterilizações de mulheres, umas coisas realmente muito, muito graves e que, obviamente, justificam a prisão dele, sem falar que ele deu um golpe, que ele fechou o parlamento, as denúncias de corrupção, os famosos Vladivídeos, né, daquele assessor dele super corrupto, Vladimiro Montesinos, enfim, milhões de denúncias de delitos gravíssimos. E mesmo com tudo isso já, obviamente, se tornado público, e com o pai dela preso, ela, que foi já a congressista mais votada nas eleições anteriores também, para mim, de uma forma surpreendente. Eu venho acompanhando a Keiko desde que ela iniciou a carreira política dela. A primeira eleição foi em 2006, que eu me lembro até de ter ido na casa dela, feito uma entrevista. Ninguém estava dando muita atenção para ela. Eu falei,
essa menina tá chamando a atenção. E ela depois foi a congressista mais votada naquela eleição, naquela primeira eleição que o Mala perdeu, depois foi eleito. E ela já ali começava a aparecer como uma figura que realmente estava mostrando assim, uma capacidade de dar a volta por cima, apesar da história do pai. E realmente esse ano foi o momento assim, mais importante da carreira dela, e eu acho que a carreira dela ainda não terminou. Eu acho que ela ainda vai tentar, não digo se vai conseguir ou não, isso é futurologia, mas eu acho que acho que o que essa eleição mostrou é que, apesar desse passado tenebroso do fujimorismo, ainda tem muita gente no Peru que defenderia, que votaria, que votou por um Fujimori, principalmente pela questão econômica, né? Num momento em que a América Latina praticamente toda, e o Peru é um dos menos afetados, mas está vivendo uma recessão econômica muito delicada. O Brasil está numa situação horrorosa, a Argentina ainda não saiu da recessão, Venezuela nem se fala, mas os outros países também estão com uma economia muito deteriorada, Chile, Uruguai, Paraguai, todos. E então no Peru, a lembrança do fujimorismo é a lembrança do cara que combateu a inflação, que derrotou a inflação, que derrotou... Então, por esse motivo, entre outros, né, ressurgiu como uma grande possibilidade. Assim. Porque tem muita gente que lembra, ele aplicou uma política clientelista muito forte, né, de muita ajuda aos setores mais humildes, a questão da segurança, ele derrotou supostamente, o Sendeiro, né? Então tudo isso ainda está muito vivo, né? E isso explica porque ela quase foi eleita presidente. Só que a rejeição ainda é maior, né? Então, assim, está bem dividido o país, é uma polarização entre fujimorismo e antifujimorismo. Tanto que, se você perguntar para qualquer analista político peruano por que o atual presidente, o Kuczynski, que é um cara de 72 anos, acho que mais de 7, né? Foi eleito praticamente porque ele era o candidato anti-Fujimori, que tinha mais chances de ganhar, e ganhou realmente. Não é por ele, né? É por ser anti-fujimorista. Então, acho que foi uma eleição muito interessante nesse ponto de vista também. Falamos de Colômbia, falamos de Peru, que a gente pode falar mais um pouquinho da experiência da Silvia, que teve lá também. A Mônica, o que você destacaria, Mônica, das histórias que você cobriu? Falamos de Venezuela aqui, uma história que tem dominado bastante, né, o cenário. Tem, aí eu concordo com a Janaína e a Silvia, que realmente Colômbia foi muito importante, Trump foi muito importante. Trump, eu acho que o que me chama a atenção é que os Estados Unidos estão... Eu nunca vi os Estados Unidos dessa forma, tão radicalizado e tão mais parecido, em certo sentido, à América Latina. Eu nunca vi essa... Você liga os canais de televisão e estão realmente politizados, todos eles. Você vai passando de um para o outro, eu nunca tinha visto isso. É bom lembrar que a Mônica, ela fala esse português perfeito, com sotaque carioca. Essa Mônica, ela é americana. Enfim, você tem um contato grande com os Estados Unidos, né, Mônica? Pois é, então é isso que eu estava dizendo. E o que eu estou achando é o seguinte, é que o Trump, voltando à história da América Latina, a crise e etc., os republicanos, quando ganhavam um republicano, a tendência é dizer, bom, ganhou um republicano, é uma pessoa neoliberal, vai abrir mercado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E já tinha uns governos aqui na América Latina que já diziam, bom, vamos nesse caminho, a gente está virando amigo dos Estados Unidos, mesmo se fosse a Hillary, estamos adotando. E o Trump, sendo republicano, meio que surpreendeu os próprios republicanos, porque ele está com uma política protecionista que não é normal no partido dele. Ele tem um discurso, não sei, populista. Ele é um fenômeno diferente, é uma coisa muito parecida com, de repente, coisas que apareceram aqui na América Latina no passado. Isso voltando ao assunto. Sobre a Venezuela, sim, a Venezuela vive uma permanente crise, 700% de inflação ao ano, desabastecimento, isso é mais do mesmo, já se via isso antes. E a novidade é que, quase chegando véspera de Natal, eles decidiram recolher retirar de circulação as notas de 100 bolívares. É a maior nota em circulação no país. Para vocês terem uma ideia, equivale mais ou menos a menos de 10 centavos de real. Então, quando você vai comprar alguma coisa que custa, sei lá, R$10, você está carregando um amontoado de notas. Então, para o pequeno comerciante, vai pesando
os Volume, tijolinhos de dinheiro, porque em vez de estar contando assim. Bom, retiraram isso de circulação, supostamente para combater a máfia do contrabando, que teria galpões de dinheiro na vizinha Colômbia, para que a máfia supostamente compraria produtos subsidiados venezuelanos para vender a preços mais caros na Colômbia, então ele tirou de circulação. E o engraçado é que, bom, engraçado não, mas o estranho é que alguns meses antes aconteceu a mesma coisa na Índia, onde esteve a Patrícia, aliás. Retiraram de circulação 2 moedas e teve protesto em todo o país. Bom, aconteceu a mesma coisa na Venezuela, saíram protestos em tudo quanto é lugar, e para não ir mais longe, aqui na Argentina, quem estava na crise de 2001 lembra que também, quando você, em véspera de Natal, meio que tira dinheiro, no caso da Argentina foi um confisco, mas as pessoas ficam desesperadas. E aí saíram para protestar, fecharam a fronteira com o Brasil. Isso foi um problemão, né? E com a Colômbia. E para minha grande surpresa, tinha uns brasileiros que ficaram presos do lado de lá da Venezuela. E eu me perguntava, por que os brasileiros vão passar férias, fazer turismo na Venezuela? Teve uma notícia de 33 ou 37 brasileiros que estavam presos do lado venezuelano, ali perto de Roraima. Diz que tem 100. E eu perguntava, tudo bem, mas as pessoas vão fazer o quê? E ficaram, quando ele fechou a fronteira e depois estendeu o prazo em que ela ficaria fechada, até o dia 2 de janeiro, isso significava que as pessoas iam passar Natal e Ano Novo lá, num lugar que não tem comida, não tem dinheiro e não tem água, segundo o consulado. Aí eu perguntei, e parece que vão muitos brasileiros à Ilha Margarita de carro. Eu não sabia. Saindo lá de Roraima e é quanto tempo de Roraima até a Ilha Margarita? Segundo as pessoas que eu falei do governo de Roraima, 8 horas de carro, ou eles vão para uns balneários na Venezuela. Eu não sabia que as pessoas iam de Mas férias. você sabe que uma vez eu fui para Ilha Margarita para fazer uma prova de natação, não é uma questão jornalística. Nadar, né? E no hotel que eu fiquei havia muitos brasileiros de Manaus, do Acre, ou seja, é um destino turístico para as pessoas do norte do Brasil que a gente Mas eu imaginava uma ilha, entendeu? Não sei, eu imaginava que as pessoas iam de avião. Eu não imaginava que as pessoas iam sair de carro. Não, mas acho que não tem como ir de carro até a ilha. Não, no que meio iam de avião até algum lugar e iam você de lá. sai ali perto do aeroporto, né? De Maiquetia, tem um aeroporto menor que leva uns aviõezinhos até Margarita. Os aviõezinhos. Que antes da gente começar a gravar, teve um bate-papo aqui de bastidores e tenho medo de andar em aviõezinhos. Nossa profissão, né? Assim, a gente acaba vivendo situações que muitas pessoas acabam não vivendo, porque a gente acaba viajando muito em pouco tempo, né? Então, seu medo maior, você diria que é... Não, quem comentou? Foi Janaína. Eu não gosto de aviãozinho. Ou seja, avião que não seja... então, nem pensar. Avião. Mas a gente estava contando para a Silvia que no ano passado, quando o Macri ganhou a eleição presidencial, a campanha dele, a equipe de campanha convidou um grupo de jornalistas para cobrir o encerramento, que era em Jujuy, no norte da Argentina, num aviãozinho para 20 pessoas, a hélice, que tinha que parar para abastecer gasolina. Muita gente pode achar interessante, falar, uau, que bacana, um avião privado. Não é meu caso, mas eu fui, a gente vai, não tem opção, né? Mas agora é até uma sorte que eles param para abastecer com gasolina. Ah, bom, depois que elas estão, obviamente, pensando no acidente da Chapecoense, é um horror. Foi também uma cobertura importante nesse final de ano, né? Eu não fui a Medellín, mas eu escrevi uma matéria que para mim assim, foi uma das matérias que eu mais gostei de fazer dentro da tragédia, né? Obviamente é uma situação horrorosa, mas me pediram para escrever o perfil do piloto do avião. E eu comecei a averiguar e realmente a história do piloto rende um livro, porque ele era um piloto retirado da Força Aérea Boliviana, cujo sogro é um senador boliviano que esteve asilado 15 meses na Embaixada Brasileira em La Paz, dizendo ser perseguido do governo Evo Morales. E foi retirado por um diplomata brasileiro. Foi retirado por um diplomata brasileiro que foi, obviamente, muito questionado pelo Itamaraty no momento dessa situação. Por terra, o diplomata levou o senador boliviano e o senador entrou para o Brasil e isso, obviamente, revolucionou toda a vida familiar do senador, que é um senador opositor, já não é mais senador. E uma das filhas dele, a mais velha, era casada
com o piloto do avião da Chapecoense. Então essa situação levou a família toda a se mudar para o Brasil. É a verdade, porque a família do piloto está no Brasil. Está no Brasil. O piloto pediu o passe, assim, como diz, o passe para... Se aposentou. Se retirou da Força Aérea Boliviana, alegando que ele também estava sendo ameaçado e perseguido por ser genro do senador que se asilou na nossa embaixada em La Paz. Então foi toda a família para o Brasil. A partir dali ele teve que se reinventar como piloto, e aí ele cria a Lâmia, e aí termina nesse acidente, porque o próprio ex-senador Pinto me dizia que obviamente era um empreendimento de vários, 3 ou 4 ex-pilotos da Força Aérea Boliviana que tinham saído por diferentes motivos da carreira militar e tinham pedido empréstimos, estavam numa situação econômica muito apertada, assim, era um esforço muito grande para eles erguer essa companhia. E aí começam as especulações, né? Será que nesse esforço eles decidiram não abastecer, calcularam que a gasolina ia dar e não deu? E aí finalmente ocorreu a tragédia que ocorreu. Enfim, são especulações. A realidade é que ele era um ex-piloto da Força Aérea Boliviana que, junto com outros ex-colegas, montou essa companhia, alugou os aviões de um empresário venezuelano para o qual eles tinham trabalhado, aviões que eles diziam que estavam em boas condições, mas numa situação financeira ainda muito apertada, apesar de ter sido uma companhia que se instalou rapidamente no mercado do futebol e já tinha até transportado a seleção brasileira. O avião, o alugava para a seleção argentina, viajou. Mas essa matéria para mim foi assim, uma grande satisfação. E descobrir essa história, contar essa história, e inclusive na entrevista com o senador ele pediu perdão em nome da família, as vítimas, enfim, se houve um erro humano, pedimos desculpas. Então foi uma matéria assim que inclusive a cobertura da Chapecoense foi muito elogiada dentro do jornal, entre outras matérias, essa também. E para mim foi muito, muito interessante, foi muito bom. Silvia, você ficou agora no Brasil, acho que talvez ano passado, um tempo, você sentiu mais lá de perto o clima, então queria 2017, agora o clima no Brasil, os nossos ouvintes estão lá em Minas Gerais, temos alguns ouvintes também, o Itajubá fica bem no sul de Minas, então muitas cidades ali na divisa com São Paulo também, provavelmente nos ouvem agora, são pessoas que sentiram, né, bastante a crise. Eu estou aqui já há 4 anos e meio, então é um olhar mais distanciado. Você que esteve lá de perto, estamos ainda no meio, me parece, de um redemoinho. Eu acho que eu cobri algumas das manifestações e acompanhei um pouco do que estava acontecendo quando eu estava lá. Mas a pergunta que eu quero fazer é um pouco mais direta. Você acha que esse governo, o Temer, ele segura até o fim do mandato? Uau! De novo, na futurologia é sempre um pouco complicado, mas eu acho que ele está numa situação muito delicada. Eu acho que mesmo as pessoas que queriam que a Dilma tantas pessoas que queriam que a Dilma saísse, como as que defendiam que ela ficasse, não imaginavam que as coisas fossem craquelar tão rápido, fosse despencar tão rápido, assim, né, logo depois, né, que iam surgir tantas histórias que nós não conhecíamos, tantas novas denúncias, que fossem cair 7 ministros em 6 meses, que a economia não iria ressurgir das cinzas tão rapidamente. Logo, enfim, há uma decepção geral com o resultado do que ocorreu depois do impeachment, né? Que eu acho que aí concordam tanto os que defendiam o impeachment quanto os que não defendiam. Eu acho que a situação dele política é muito frágil, apesar de que ele ainda tem apoio de boa parte do Congresso, é o que segura ele no cargo, né? Mas eu acho que isso não vai ser o suficiente se a economia não se recuperar. Se a economia não se recuperar, eu acho que ele vai aos poucos perdendo o apoio que ele tem, principalmente o grupo que mais se aproxima de abandoná-lo é o PSDB. Se isso acontecer, eu acho que aí o futuro político dele é complicado. E aí tem outras causas, né, acontecendo ao mesmo tempo, né? Ele tem acusações de estar envolvido na Lava Jato, tem a questão do Tribunal Superior Eleitoral, que ainda pode anular
a chapa dele e da Dilma e provocar novas eleições. Sobre isso, um parênteses bem assim, rápido, por questão de tempo mesmo, Sim. né? Tempo do programa, eu digo. Sim. Você que nos acompanha, enfim, não importa se é sábado, domingo ou segunda-feira, mas na quinta-feira, Dilma Rousseff esteve em Buenos Aires, eu estive lá, Silvia também, e ela falou sobre o fato da chapa PT, PMDB, sobre a acusação, e comentou sobre o fato de delatores estarem sendo manipulados politicamente. Ela questionou basicamente a ideia de que as delações estavam sendo usadas já como fim, Sim. e não como princípio das investigações. E Sim. mencionou o caso aí da delação do Otávio de Azevedo, que depois disse que se equivocou, que em vez de ter acusado a Dilma, na verdade, o cheque tinha ido para o Temer. Foi isso. E, enfim, Foi o que saiu de notícia desse encontro. Desse encontro dela aqui, que veio, na verdade, fazer uma palestra em uma universidade de Buenos Aires. Apenas outro parênteses, estamos 4 mulheres aqui. Na verdade, os correspondentes homens, eles foram convidados por questão de agenda, não puderam, porque fim de ano, Natal, muitos viajam. O Jacques Gomes Filho, que é um grande amigo nosso da Rede TV, está indo viajar, passar com a família. O Márcio Rezende também estava com questão de trabalho. A questão é que somos maioria hoje, mulheres, digo, aqui. Entre os correspondentes somos maioria, eu acho. Acho que sim. Somos mais mulheres. Então, entre as Porque- correspondentes somos... Mesmo quando eles estão, digo, né? Porque tem Mesmo se eles estivessem... Não, porque muitos... Mas ela só chamou mulher, né? De ser uma feminista, assim, não é. Eles foram chamados e, além do que, somos maioria também. E acabamos criando esse círculo de amizade, né? A gente está falando de assuntos do ano. Vou soltar alguma coisa assim, mais perfumaria, porque eu acho que pode ser descontraído. Toda retrospectiva tem, não sei, a retrospectiva dos famosos, separação do ano. Fátima Bonner. Foi o Qual é primeiro essa casal que separação? você lembrou? Foi. Eu lembro do casal Brangelina, Ah, o Brasil. que é a Angelina Jolie e o Brad Pitt que se separaram. Verdade. E os jornalistas acabam pontuando essas separações. Silvia não é muito de sei, ler cara. Eu vou falar uma coisa que eu vi hoje, tá? Que eu vi uma matéria inteira sobre como vai ser o casamento do Carlos Teves. Que são 4 dias de 4 casamento. dias. Eu até achei que era uma mulher nova, porque ele sempre foi casado. Não, é de de sempre. Vai ser um casamento de Que 4 casou dias há super... quanto tempo? E no ano que vem vai ser o Messi que vai casar com a mulher atual dele, a mãe dos 2 filhos. Isso eu acho meigo. Não que o casamento do Teves não seja... Não, sim, eu acho que enfim, Teves é muito querido aqui. Você sabe que né? no sul de Minas o pessoal torce para os times de São Paulo, né? Sei lá, então o Teves, o jogador... Claro, do melhor time de São Paulo e do Brasil, que é o Corinthians. Então, acho que é isso. Gostaria de agradecer muito vocês estarem aqui. Afinal, é fim de ano, todo mundo tem uma agenda apertadíssima, né? Reunir 3 pessoas com agendas, assim, apertadas é difícil. Agradeço mesmo. Gosto muito de vocês, 2 que são mais minhas amigas já há bastante tempo. E a Silvia, que eu reencontro agora. Agradeço. Quem quiser acompanhar seu trabalho, então, é só comprar a Folha de São Paulo e Sim, buscar por Silvia favor. Rolombo. Papel. Por favor, Por comprar favor. o papel, Comprem Ou fazer o papel. assinatura paga online. A Janaína Figueiredo, a mesma coisa. Comprem o Globo. Papel. Papel. Mas por que assinatura online não Porque- vale? Não, é porque acho que tá todo mundo, né, já se preparando para algum dia Mas não existe a morte do jornal Isso de não papel. existe. Ó, eu tenho uma teoria, porque todo mundo... Olha, estamos fazendo esse programa para o rádio. Quando a TV surgiu, talvez tenha surgido esse comentário, o rádio vai acabar. Hoje, imagina, tem rádio por internet, tem CD, tem pendrive, e nada substitui eu acho o rádio. que a questão aqui, assim, o jornalismo é uma coisa cara de fazer, o bom jornalismo, né? Não fake news ou jornalismo que você Vai, faz de longe. jornalismo Fala o que, que é, Então- fala o que é jornalismo de mentira, Silvia Colombo. Vamos falar aqui o que é. Ah, a gente viu agora É nas quem lê na eleições, internet, nas coloca eleições Ctrl do, C, do Ctrl V. Trump, houve todo um problema ali de notícias, notícias falsas que influenciaram a opinião de muita gente. Mas acho que tirando a questão das fake news,
A gente vê muitos jornais que tiveram que fazer muitos cortes de gastos, cortar correspondentes, trabalharem de uma forma precária, né? Você cobrir um país estando em outro, ou cobrir de longe, ou usar um jornalista local que vai ter uma visão dele ali, mas não vai ser uma visão do jornalista brasileiro que é leitor do seu jornal, enfim. Eu acho que toda essa precarização vem do fato de que os jornais estão arrecadando menos dinheiro com as assinaturas e tudo mais. Então, jornalismo de qualidade é um jornalismo mais caro, que envolve você mandar a pessoa ir lá e contar para você o que aconteceu. Portanto, por isso eu defendo um jornalismo que seja pago. E ter tempo para se dedicar à história também, né? Não tá lá fazendo 10 histórias ao mesmo tempo. E eu acho também importante você ter um selecionador de notícia, ou seja, se eu compro a Folha ou eu compro o Globo, eu sei que alguém viu o mar de notícias que tem, alguém saiu e investigou para ver se aquilo é verdade ou não. E se a pessoa mentir e inventar, você tem como dizer, a Folha, tal jornalista, ou o Globo disse tal coisa e não é verdade, o jornal perde credibilidade. Agora, se você tem um mar de notícias no Facebook, no Twitter, no não sei o quê, e não tem ninguém, primeiro é difícil até você pesar o que pesa mais. Uma das coisas que até dizem que o Trump ganhou era porque ele aparecia tanto, porque ele fazia tanto absurdo, ou tanta coisa inesperada, que ele era a notícia e acabou virou uma máquina de propaganda a favor dele. Então, eu acho que tem um organizador de notícias, eu não sei qual vai ser o futuro, mas espero que não seja você ter que pescar no mundo da internet. Mônica Janaína Silvia, obrigada pela participação mesmo, estou muito feliz. Obrigada para você que nos acompanhou pela Panorama FM. Um Feliz Natal, um ótimo Réveillon para todos vocês. No próximo fim de semana, o La Siesta dará espaço à Retrospectiva 2016. Então fique ligado, o nosso encontro é no próximo fim de semana com a Retrospectiva 2016. Até lá!